Olá, muito boa tarde. Criar uma maior proximidade aos textos da Bíblia pela análise ao contexto literário e cultural em que foram escritos. É o que propomos nos próximos minutos, no diálogo com o Padre Robson Cruz e o Padre Vítor Gonçalves, párocos em Lisboa. Muito boa tarde, antes de mais, e muito obrigado por estarem neste programa, onde de facto queremos analisar textos bíblicos e analisamos especificamente aqueles que são lidos nas Eucaristias de domingo. Padre Robson Cruz, a primeira leitura que aí se escuta é da profecia de Amós, no capítulo 7, e em que contexto é lançado esse convite a Amós, creio, vai profetizar o meu povo de Israel. O que nos aparece aqui é exatamente o contrário. Portanto, é um contraste que existe entre a forma como Amós profetizava, um homem vindo do sul, portanto, da região de Belém, certamente, e vai profetizar no Rei do Norte. E quando aparece assim um estrangeiro a anunciar que Deus vai fazer um juízo sobre a forma como o rei está a exercer a sua autoridade, Amós é acusado de conspiração. E por isso aparece esta altercação entre Amazias, um sacerdote, digamos, do sistema, da corte, não é? Que acusa o profeta de conspiração e diz, volta para a tua terra, entende? Não és aqui chamado. E Amós vai identificar que a autêntica profecia parte de duas dimensões. Primeiro, é o Senhor que chama, é o Senhor que envia. E o contraste que a leitura faz é exatamente esta, quer dizer, Amós não tem vergonha de dizer que a humildade da sua profissão, ou seja, cultivava figueiras numa zona inóspita, como a zona de Belém, não é? E foi o Senhor que o chamou a confrontar os grandes da terra. Esta desproporção entre as capacidades ou as referências que Amós traz do seu passado e aquilo que é a grandeza da missão, anunciar a justiça de Deus, no momento onde o Estado, digamos, do Reino do Norte, do Reino de Israel, se tornava tão opulento e tão opressor, o profeta mostra a razão de um chamamento não é sua, mas é Deus que o envia. E por isso Deus é também a garantia da própria autenticidade da palavra que ele anuncia. Esta literatura, estas profecias, que especificidade é que tem no contexto bíblico, no conjunto dos textos bíblicos, e também que função tem nesse relacionamento de Deus com o seu povo? Nos chamamentos, digamos assim, os relatos de vocação profética têm a finalidade exatamente de ajudar o povo a distinguir qual é a autêntica e qual é a falsa profecia, não é? Os capítulos mais clássicos são os que aparecem no livro de Deuteronômio, o capítulo 13 e o capítulo 18, onde se contrapõe quem é o verdadeiro profeta. Um dos critérios é o cumprimento. Cumpre-se ou não se cumpre a predição profética. Mas depois o capítulo 13 corrige um bocadinho esta forma de entender do capítulo 18 e diz não. O verdadeiro critério não é apenas o cumprimento, pois, entre aspas, por magias ou, digamos, alguma forma de mistificação, até poderia parecer que a predição profética se tinha cumprido, mas o verdadeiro critério é aquele que verdadeiramente reconduz o povo à experiência de Deus. Os relatos de vocação têm como finalidade dizer isso, ou seja, a palavra do profeta não é sua, mas é uma palavra que vem de Deus para chamar todo um povo à salvação. Os relatos de vocação quase sempre acontecem como contexto, é porque a pregação profética necessariamente ela é subversiva, digamos assim, do estado das coisas, digamos, numa forma um bocadinho comodista, de se muitas vezes o Estado, sobretudo, e os grandes se apropriarem um bocadinho de uma legitimação religiosa do seu poder, não é? E isto acontece mesmo na nossa cultura hoje, que parece menos religiosa, há quase uma espécie de noção interiorizada, uma espécie de religião de Estado, não é? Todos temos a obrigação de ceder àqueles que têm o poder. E o profeta mostra, não, só Deus verdadeiramente quer a salvação do homem. E por isso mesmo, o relato de vocação diz, é iniciativa de Deus, não é, digamos, talento de orador de um homem, não é opinião pessoal, é um discernimento feito da fé, cuja finalidade é encaminhar todo o povo para a relação com Deus. O profeta é a voz de Deus por excelência? Exato. Digamos, é quase, ele muitas vezes considera-se a si próprio apenas um instrumento. Não é autor de nada, é apenas um instrumento de Deus para levar o povo à salvação. Padre Vítor Gonçalves, que profetas encontramos nos dias de hoje? À partida deveríamos ser todos, porque pelo batismo nós fomos também revestidos dessa dimensão de Cristo. Aqui este lugar particular do profeta Amós, que de algum modo evoca-me sempre alguém que vai partir a loiça de algum modo àquele santuário real de Betel, e ao mesmo tempo denunciando um
um estado até grande de opulência. Havia um engrandecimento, uma riqueza que se tinha de algum modo acumulado, mas aquilo acabava por ser fachada, e o que a missão que Deus lhe diz com este pronúncio do juízo é precisamente desafiar as consciências de perceber que estão a obter essa riqueza à custa de falsificar as medidas, de explorar os pobres. Os textos antecedentes, porque é que ele é mandado embora? Por Amazias, que representa, de facto, esse profeta assalariado. Há aqui um contraste muito interessante, porque Amazias diz a Amós, vai para lá e vai profetizar para ganhar o pão com as tuas profecias. Curiosamente, ele responde, não, eu não ganhava o pão com as minhas profecias, eu trabalhava. Agora Deus desinstalou-me daí, tirou-me isso e disse que eu tenho que vir profetizar. Tu é que ganhas o pão com as tuas profecias, que enaltecem o rei, que enaltecem o estatuto de estabilidade e de acomodamento político e religioso. Este é um texto sempre bastante, portanto, de conflito entre aquilo que é a tentação da religião se agarrar ao poder e do poder se agarrar à religião, em todos os tempos, nos nossos também. Por isso, necessidade de profetas que sejam assim também livres para denunciar e para anunciar é de todos os tempos. E essas são funções de qualquer liderança religiosa em qualquer tempo? Sem dúvida, e uma liderança que, aberta a esta surpresa de Deus, muitas vezes, dir-se-á, Deus põe na boca das crianças, põe às vezes na boca daqueles que menos esperaríamos, palavras que nos abanam e dizem, calma lá, como é que estamos a viver a coerência entre aquilo que acreditamos e aquilo que estamos a viver. E, portanto, o perigo de todas as lideranças é sempre a tentação do poder, que pode ser também religioso. Nós gostamos muito de ser, assim, pequeninos reis, nos pequenos reinados que nos é possível exercer esse poder. Portanto, o profeta é aquele que denuncia e anuncia e que, em nome de Deus, procura abrir, de facto, as pessoas a entender que a autenticidade, a transparência, a verdade, a honestidade e o projeto de Deus têm de estar em primeiro lugar. E acredito que seja um desafio de todos os tempos perceber o que é a mensagem própria, a convicção própria e o que é a mensagem do transcendente, a mensagem de Deus. Como se faz esse discernimento, essa distinção a cada momento? Não sei, eu de algum modo diria que quando há um mínimo, uma sensação de acomodamento, de parecer que tudo corre bem, isto não é para instaurar a ideia de que tem que estar a correr mal, mas quando tudo está a correr bem, é importante parar e perguntar, vamos lá ver bem fundo como é que andamos a fazer as coisas. O que é que estamos a procurar? É o nosso engrandecimento? É o engrandecimento da nossa Igreja? Ou é o engrandecimento de Deus? Ou é a verdadeira dignidade humana e o valor de todas as pessoas? É o privilégio de alguns? É a ostentação até da liturgia, do culto? Mas como é que isso verdadeiramente é coerente com o valor fundamental que é a pessoa? E acredito que a segunda leitura que se escuta neste domingo ajude também a esta distinção, a este discernimento sempre necessário. Passamos por isso a análise desta segunda leitura que se escuta nas Eucaristias de domingo, da Epístola de São Paulo aos Efésios, onde se afirma que Deus, em Jesus Cristo, do alto do céu, nos abençoou com toda a espécie de bênçãos espirituais em Cristo. E depois, um conjunto, uma enumeração por aí abaixo, onde se diz que nele nos escolheu, ele nos predestinou, nele temos a redenção. Tudo está centrado nesta pessoa, de facto, que é Jesus Cristo, Padre Robson. De facto, é assim, esse estilo da Carta aos Efésios, como nos aparece aqui neste capítulo 1, segue um bocadinho quase aquele tipo de composição literária das bênçãos do antigo judaísmo, não é? E, portanto, chamadas berakás, não é? E, portanto, e São Paulo vai reformular tudo aquilo que era a realização dos atos de Deus em favor do seu povo, agora com essas 6 palavras, eleição, predestinação, redenção, revelação, herança e dom do Espírito Santo, não é? Repare que, de facto, nós temos aqui um grande poema de gratidão. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez por nós o realizou em Cristo. E isso faz com que a nossa expectativa, não é, que é nos tornarmos herdeiros da própria glória de Cristo, seja uma fonte de esperança muito grande. É uma carta da maturidade de São Paulo, e, portanto, uma carta já do cativeiro, onde Paulo, de facto, pode testemunhar isso, ou seja, a certeza de que ser cristão é tudo receber a partir do Senhor Jesus. É uma carta que revela, por isso, então, essa
a experiência que São Paulo atravessou e revela o seu autor, num determinado estado da sua vida? E revela sobretudo a comunidade também, porque assim, o missionário não é apenas uma pessoa que tem uma bagagem e depois, pronto, vê finalmente que aquilo pelo que lutou se confirma. Não. O que ele percebe é a maturidade das comunidades. E ao escrever aos Efésios, ele está a reconhecer que tudo aquilo que tornou possível a adesão dos gentios à fé é um sinal concreto de tudo aquilo que Deus faz por aqueles que ama. E Ele ama todos os homens, ou seja, a ponto de que em Jesus Cristo, Deus feito homem, que nos salva pelo mistério da sua Páscoa e que nos abre uma esperança de eternidade na sua ressurreição, não é? Toda a humanidade é chamada a uma vida nova, não é? E por isso mesmo Paulo diz, vocês já estão dentro desse dinamismo que é o próprio mistério da fé. E acredito, Padre Vítor, que para escrever e também para ler este poema nos dias de hoje é preciso viver de facto essa experiência de fé. É só assim se percebe o que aqui é dito. Este texto é, acima de tudo, um hino de oração também. E a liturgia das horas, rezamo-lo na oração de vésperas. E creio que esse é o contexto próprio na comunidade, de saborearmos a profundidade deste texto, porque ele ao mesmo tempo é revelador deste mistério. O mistério não é um mistério policial, mas é o plano de Deus que tem em ordem, que aqui de algum modo é apresentado de uma forma sintética e profunda por São Paulo. Esta estrutura de bênção é algo que é muito comum na experiência da própria oração judaica. O judeu começa primeiro por bendizer a Deus antes de lhe fazer um pedido. Porque nesse ato de bênção, ele está ao mesmo tempo a relembrar toda o amor e todo o beneplácito de Deus sobre si e sobre a sua família. Há aqui uma dimensão de continuidade, de entender-se integrado numa história. Desde o início, Ele nos escolheu antes da criação do mundo. Para quê? Para sermos santos. E esta santidade é vivência de comunhão em Jesus Cristo. Ora, rezar este texto, assumi-lo como expressão do meu louvor e da minha bênção também, é querer estar integrado no dinamismo cotidiano, nessa presença de Cristo. Aqui, no meio da cidade, nos problemas de hoje, nas dificuldades, nas alegrias, com Cristo. E quem se inclui nessa eleição, nessa predestinação, Está aqui, ou seja, todos aqueles que ouviram a palavra da verdade, todos aqueles que através dela chegaram à fé, todos aqueles que foram marcados pelo sinal do Espírito, não é? Dá a entender que Paulo diz a vocação, portanto a eleição é de toda a humanidade, mas de facto a possibilidade de receber o dom do Espírito Santo e, portanto, completar todo este ciclo é para aqueles que abriram o seu coração ao mistério do amor de Deus. E passamos à análise ao texto do Evangelho, no capítulo 6, do evangelista Marcos. Se na primeira leitura víamos uma escolha de um profeta para profetizar em nome de Deus, aqui é Jesus Cristo que chama 12 apóstolos e começou a enviá-los 2 a 2. Em que contexto neste Evangelho pode... É bonito porque, assim, nesta secção de Marcos inclui-se assim um conjunto agora de ditos do Senhor que nos vai acompanhar ainda no próximo domingo, se Deus quiser, não é? E neste chamamento, é assim, em primeiro lugar, reaviva-se toda aquela noção de que o chamamento é uma eleição gratuita de Deus, não é? Lucas, por exemplo, até coloca Jesus a rezar longamente antes de escolher quais aqueles que envia, não é? Mas em Marcos nós temos a mesma solenidade. Há 4 palavras que marcam o tipo de chamamento evangélico. Primeiro é a palavra urgência. Ou seja, no Evangelho de Marcos há uma noção de que o tempo que nós estamos a viver é um tempo decisivo e por isso reclama, digamos, alguma urgência na forma em que alguém sentindo-se chamado tem que se decidir. Segundo é a palavra tensão, ou seja, nós não podemos pensar que se é enviado apenas para se reproduzir aquilo que a cultura ou o senso comum de uma época consentem como verdade. Não. A tensão significa há uma verdade de Deus que é decisiva para a vida do mundo. Terceiro é a palavra empenho. Ou seja, aquilo que Jesus lhes pede é um empenho radical e significa que eles não podem desistir perante as dificuldades. E a 4ª palavra, que é aquela que vai ocupar boa parte do texto do Evangelho, é a pobreza.
A pobreza, neste Evangelho de Marcos, concretamente, significa não levar mais nada, tirando o bastão, do que aquilo que se pode carregar às costas. O que é que significa esta aposta radical na pobreza de quem é enviado? É saber que, por um lado, confia totalmente na eficácia da palavra de Deus e, por isso, não precisa garantir a segurança do futuro. E o segundo é uma aposta também de saber que Deus age através da hospitalidade humana. Se a pessoa está a pensar, mas onde é que eu vou comer, onde é que eu vou ficar, etc., necessariamente está a pensar como outras atividades, atividade de ensino, tanta gente é professor, não é? E sente isso. Não, aqui a hospitalidade é o primeiro sinal de que Deus já tocou o coração. Isto é muito complicado, sobretudo para nossas igrejas em Portugal, que são igrejas que vivem de esmolas, ou seja, a pouca segurança com que as comunidades vivem, porque dependem da própria partilha de bens, parece uma concretização, e pronto, às vezes traz as suas dificuldades, mas concretamente deste mandato de Jesus, ou seja, nós vivemos como igreja neste país, não é? Basicamente confiando na hospitalidade daqueles que são os destinatários da palavra de Deus. Isto porque há outros países onde os sacerdotes, no caso, ou outros agentes pastorais têm o seu ordenado. Sim, mas não é o caso. Não é o caso. Nós temos aqui um valor de referência, mas é através das esmolas da comunidade. Portanto, não há nenhum subsídio, digamos, para garantir o serviço religioso. Padre Vítor Gonçalves, isto é um relato de há 2000 anos ou é um chamamento que se vai repetindo? Vai-se repetindo e creio que até neste contexto destes dias do mês de julho, em que nas dioceses onde houve ordenações sacerdotais se celebram as missas novas, as primeiras missas dos novos padres, creio que vamos ter a oportunidade de constatar isso. Talvez não tanto com o esplendor no passado, que eram numerosos, mas com os poucos, mas aos quais... E a nós é dita esta palavra sempre com a atualidade de Jesus. Se na primeira leitura tínhamos o convite à liberdade para denunciar e anunciar, aqui essa liberdade acontece pela experiência da pobreza, como falava o Padre Robson. Essa pobreza significa que não são os meios o mais importante, não são o equipamento. Ele é muito sucinto, de facto, aquilo que se pode levar, mas com características muito, muito interessantes. A ideia de que o envio não é isolado, não somos solitários no anúncio, é um envio comunitário, 2 a 2. Esta experiência, também referida noutros textos da Escritura, evoca a dimensão comunitária da experiência eclesial e do próprio anúncio. É a comunidade que é enviada, não vão em nome próprio, como víamos em relação ao profeta, aqui também é em nome de uma comunidade. Depois, um outro aspecto curioso é que os rabinos no tempo de Jesus esperavam que viessem discípulos para os ouvir. Jesus aqui manda fazer ao contrário. Vocês não fiquem nada à espera. Aí essa tal dimensão de urgência. Vão de porta em porta, anunciem. O poder que Jesus dá é um poder idêntico ao dele, de libertar, de poder sobre os espíritos impuros. O que é que são os espíritos impuros? Tudo aquilo que impede o homem de se realizar, que o aprisiona, é o próprio pecado, enquanto algo que não pode ser de nenhuma forma redimido. E é muito bonito que o Evangelho termina a dizer que eles foram, pregaram o arrependimento e depois expulsaram os demónios e curaram as pessoas. A dupla dimensão, de facto, dessa vitória contra o mal. Um último aspecto muito interessante, esta confiança do acolhimento, da hospitalidade, e ao mesmo tempo Jesus quase indiretamente diz-lhes, olhem, não sejam chatos demais, está bem? Que este gesto de de tirar o pó das sandálias não é um sinal de desprezo. É um sinal de que vocês fizeram o anúncio e esse anúncio não são vocês que depois trabalham o coração das pessoas. É a palavra como semente. Não sei se terá algum outro sentido este pó lançado, tirado das sandálias. É como uma espécie quase de maldição, ou seja, quem não ouve a palavra de Deus que dessa terra não deixa o homem na mesma. Quer dizer, a sua aceitação conduz à salvação, não é? E a sua não escuta, não aceitação, leva à perda de sentido do próprio, não é? E que significado têm estas funções, a que se estava a referir também o Padre Vítor, funções atribuídas a estes que Jesus enviou 2 a 2, a expulsar os demónios, o arrependimento e ungir os doentes? Em contexto bíblico. Que o reino de Deus está presente, ou seja, é assim, concretamente nós vemos que há
primeiro, a dimensão do testemunho, 2 a 2, porque só o testemunho de 2 é credível. Uma pessoa isolada dizendo uma coisa não é garantia de verdade, portanto, 2 a 2 é garantia de verdade. Não é? Segundo, tem a ver com a própria concretização do reino, da realeza de Deus no mundo, e por isso mesmo os sinais da pregação do Evangelho a dizer que o reino já chegou, que se realiza pela justiça própria do reino e, portanto, vence os grandes demónios das desigualdades entre os homens, mas que é um reino que transforma não apenas as mentalidades e os usos e costumes, mas transforma a própria criação, e por isso os sinais das curas são também um sinal de que esta realeza de Deus já foi inaugurada no mundo. De facto, nós vivemos hoje, a Igreja não se confunde com o reino e, portanto, a Igreja serve também o próprio mistério do reino, que é a pessoa de Jesus, não é? Mas a Igreja sabe que na sua missão ela colabora para que esta ação do reino se torne cada vez mais presente no mundo, até que seja consumada no fim da história. Padre Vítor, este envio, ele diz respeito apenas nos dias de hoje aos sacerdotes, é um exclusivo dos sacerdotes? Eu creio que não. É um envio, efetivamente, da Igreja, porque dá-nos aqui critérios muito importantes de como levar o Evangelho, com esta total, de facto, disponibilidade, acima de tudo, confiança, de que, quase diria, é o Evangelho que nos leva a nós. O Evangelho no sentido de ser o grande motor e sabendo que esse Evangelho é o anúncio da pessoa de Jesus Cristo. Com esta dimensão de facto da pobreza, da confiança, da liberdade. E esta liberdade expressa também no não buscar uma casa melhor. É muito interessante estes pormenores dos conselhos que Jesus dá. Onde fores recebidos, ficai aí. Não procureis uma vivenda ou um palácio. Porquê? Para não atrofiar, e voltamos um pouco à ligação à primeira leitura, para que o Evangelho seja anunciado na sua profunda radicalidade, na sua profunda força de transformação e no testemunho do amor único de Deus. Conselhos, por certo, que se dirigem a quem hoje se deixa enviar. Agradeço-vos terem estado aqui neste programa, onde quisemos, de facto, analisar as mensagens e os desafios que os textos bíblicos sugerem a quem os lê no contexto presente. Votos de bom fim de tarde, bom fim de semana, até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.